Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. A paz de Jesus para vocês. Dani, beijo. Maluzinha, Lalá, Rafa. Aninha está atrasada. Agora, no final do ano, não vai dar para ela conseguir chegar, gente, para o encontro. Ela está com uma missão importante no trabalho dela. Mas hoje ela convidou especialmente o Marco, que ele vem falar da nossa caminhada de fé. Maravilhoso o tema, né? Então, eu vou deixar o Marco se apresentar e depois a Maluzinha entra fazendo o nosso momento de refrigério no coração com o Espírito Santo, né? Meditando. Então, Marco, se apresenta para nós, por favor. Olá, boa noite a todos. Espero que todos estejam me ouvindo bem. Peço desculpas já, porque se tiver um barulhinho, é que o ventilador está ligado. Eu acredito que todos estejam, assim como eu, passando mal de calor. Eu quero novamente agradecer, né, a Ana, que infelizmente não pôde estar aqui, pelo convite que me foi feito. Espero poder conversar com vocês, para que possamos todos, né, crescer um pouco juntos e quero também escutar muito de vocês. Meu nome é Marco, eu tenho 40 anos, sou casado, arquiteto e católico. Participo já lá da Igreja de Santa Luzia há uns bons 25 anos já, desde os meus 15. E vou contar um pouquinho para vocês de como é que foi essa caminhada, já estragando um pouco a surpresa, não teve nada de tão emocionante ou tão impactante assim para ter uma grande caminhada, mas ao que eu acredito uma caminhada comum, com seus altos e baixos claros, mas com uma forte vontade de perseverar e de crescer sempre, né? Então, eu acho que por enquanto é só. E depois do nosso pequeno momento, aí a gente pode voltar. Eu falo um pouquinho mais, conto um pouquinho mais dessa minha história, dessa minha trajetória, e gostaria de ouvir de vocês também, claro, um pouquinho da caminhada de vocês também. Obrigada, Obrigado. Marco, pela sua presença. O nosso grupo ele começou na pandemia, quando as igrejas estavam fechadas. Começou eu e a Rafa, umas 4 pessoas, e foram chegando os nossos anjos, né? A Dani, Maluzinha, a Larissa, falou, vamos fazer um grupo maior e tal, e chegou nesse ponto que a gente está aí com mais pessoas, graças a Deus. Cada dia, né, tem segunda-feira que somos nós que fazemos a oração, pregamos, aí tem os convidados como você. É um grupo ecumênico, tá? Então, assim, a gente está aberto, né? E na certeza que o Senhor é o nosso pastor, que nada nos faltará, que Ele é o nosso Salvador. Então, agora eu vou passar a palavra para a nossa Maluzinha. Olha que coisa, Marco, do nosso grupo. Olha o maior anjo do nosso grupo. Você não vai acreditar. Oi, gente. Boa noite. Eu sou a Malu. Todos os dias eu abro o encontro fazendo uma respiração. Agora eu queria que você sentasse numa posição confortável. Que vocês fechassem os olhos. Colocassem a mão no coração. Desligasse tudo que está na sua cabeça. Tudo que aconteceu hoje. Tudo que aconteceu no trabalho. Dentro de casa. Esvazie tudo do seu coração. Porque agora é o seu momento com o Senhor. Agora respira fundo. Inspira coisa boa. Inspira amor, alegria. E solta tudo de ruim que tá dentro do seu coração, que te incomoda, que não agrada a Deus, que tá te atrapalhando na sua caminhada de fé. Mais uma vez, inspira coisa boa. Inspira paz, unção do Espírito Santo. E solta tudo de ruim que tá ocupando um espaço que podia ser bom. Solta todo o remorso, toda tristeza, raiva, angústia. Mais uma vez, inspira coisa boa. Inspira paz, carinho, afeto. E solta tudo de ruim que tá impedindo o Senhor de entrar no seu coração. Solta tudo de ruim que tá te deixando sem dormir. Hoje eu peço ao Senhor
que Ele possa se revelar no meio de nós, que o Espírito Santo habite na casa de cada um que está aqui presente, na casa das pessoas que também não estão presentes. Peço também que tudo que o Senhor quer nos dizer, quer nos mostrar, Ele coloque na boca de cada um que vai falar aqui hoje. A caminhada de fé. A fé é uma coisa muito bonita. Nós temos vários motivos para não acreditar em Deus. Nós temos vários motivos para duvidar do poder de Deus. Mas o que nos sustenta em Deus é a nossa fé. É a fé que Deus proverá. É a fé que o Senhor nunca falhou e nunca falhará. É a fé de que a gente sabe que Ele está lá, sempre de braços abertos. Se nós olharmos toda a nossa trajetória de vida e de fé, ficaremos impressionados. Mas tudo que passamos é pelo propósito de Deus. Porque Ele quis te levar até aqui. Ele sustentou sua fé para você chegar aqui. Para renovar a fé e para nos fortalecer. Nos momentos mais difíceis, em que você achava que Deus não estava com você, foi sua fé que te levantou. Quando Jesus curava as pessoas, ele falava que elas foram curadas pela fé. Também tem uma passagem na Bíblia que ele diz que se tivermos fé, podemos mover montanhas. Então, se tivermos fé, tudo é possível em Deus. Amém? E o Amém. Marcos? Fica Pode difícil isso? falar alguma coisa depois disso. Todos os convidados falam a mesma coisa. É difícil falar alguma coisa depois disso. Seja bem-vindo, amigo. Está com você agora. Ótimo, muito obrigado. Vou tentar ser breve com todos. Vou falar um pouquinho, então, do que foi minha trajetória. Como eu disse, não tem nada de muito excepcional, nada de uma grande revelação, nem nada parecido. Eu cresci numa família católica, entre muitas aspas, não praticante. Como achei que muitas, infelizmente, são. Fui batizado, fiz a primeira comunhão, mas até meus 15 anos de idade, eu acho que eu consigo contar em uma mão quantas vezes a gente foi em uma missa. Ainda assim, meus pais me ensinaram a rezar, e mesmo, para ser bem sincero agora, não consigo lembrar agora que de fato me ensinou a rezar todos os dias da noite, mas isso é um hábito que eu cultivei de criança até hoje. Quando eu fui fazer meus 15 anos, minha mãe insistiu muito para que eu fizesse a crisma. Estudava no Magno aqui, apesar de não morar na Cidade Nova, minha vida inteira rodeava aqui, vi então uma oportunidade, já que minha mãe meio que insistia, não era muito a minha vontade, mas alguns dos amigos estavam fazendo, e eu fiz então o curso, né? E para surpresa dos meus pais, mas principalmente minha, a partir daquele 1º de fevereiro lá de 1999, até hoje eu nunca mais tirei os pés lá da igreja. A minha caminhada, ela começou... Gostaria de falar que talvez alguns de vocês já tenham feito algum encontro, algum retiro, alguma meditação, momentos que te puxam, te forçam, né, te apresentam um Deus logo na sua cara, um Cristo que às vezes você não conhecia. Minha caminhada ela foi um pouco diferente, que ela começou com mais uma possibilidade a mais de um lugar onde eu me sentia bem. Me sentia muito bem com as pessoas que estavam lá dentro comigo, me sentia muito bem em poder participar, porque a Crisma na Cidade Nova ela tinha um diferencial grande. Assim, ela era feita de jovens para jovens. A gente tinha um responsável na época, um adulto, mas a grande maioria das pessoas que estavam ali ajudando tinha ali entre seus 16, 17, até no máximo seus 20 e poucos. Isso era um grande atrativo na época e foi com certeza o que me chamou a atenção. Mas, nem tudo são flores. Por um azar meu, eu fiz a Crisma Cidade Nova uma vez a cada semestre.
logo no segundo semestre de 99, então, quando eu ia começar a participar e estava empolgado em querendo continuar, teve uma mudança. Na época, então, o Tony, que era o responsável, o Padre João, eles resolveram que, a partir daquele semestre, somente 5 jovens poderiam participar. 5 jovens selecionados, mais o Tony, porque ele estava aparentemente dando muita confusão, muitos jovens querendo participar. Na época, a Crisma devia ter por volta de 50 a 100 pessoas, mais 200 a 300 jovens que fazendo. Então, pensa, todos os finais de semana eu tinha, aos sábados, na época, 400 jovens dentro da igreja. Então, isso movimentava muito e trazia, às vezes, um barulho que não era tão agradável assim para os vizinhos, como vocês podem imaginar. Então, eles resolveram cortar e deixar só um final de semana por mês, então, com todos os jovens participando. Nesse tapete que me foi puxado, e que eu queria, então, continuar participando, veio, então, o que eu considero minha grande sorte, privilégio, que foi um grupo de amigos, 4 amigos, onde nós buscamos uma pessoa, então, mais velha, que já estava lá há mais tempo, e que ela tinha interesse, então, por estudar. Até então, minha vontade era continuar na Crisma pela bagunça, né? Vou colocar de outra forma. Gostava das músicas, gostava dos teatros, gostava das brincadeiras, de interagir com pessoas da minha idade. Estudar não era até ali o meu momento. Mas quando a oportunidade me foi apresentada, eu não recusei, assim como os outros, e a gente começou, então, ali um grupo de 5, 6 jovens, ali, 16, 17, mais um pouco mais velho, e a gente começou, então, a estudar. Esse grupo, ele engrenou de uma forma que eu acho que foi surpreendente para todos até hoje. A gente começou, então, uma vez por semana, não só estudar, mas também atribuir estudos, né? E aí, já trazendo um pouco para hoje, eu vejo que às vezes a gente fica na nossa caminhada, independente da nossa religião, a gente fica muito preso a esperar receber o conteúdo, né? Esperar, às vezes, uma homilia do padre, um sermão do pastor, alguém na rádio falar, ler um texto, receber um áudio no WhatsApp no dia de hoje. Mas a gente, de fato, às vezes, procura pouco ler. Ler, de fato, uma teoria, ler, de fato, livros que não são só para ajudar, mas também são para engrandecer e para a gente conhecer mais. Às vezes a gente tem medo de conhecer um pouco mais da nossa fé e se deparar com, às vezes, coisas que, às vezes, não são tão legais. As nossas fés são milenares, né? A fé católica tem mais de 2.000 anos, as outras são também mais do que centenárias, e dessa forma, muita coisa aconteceu ao longo desses anos que não foram tão legais, assim. E a gente, às vezes, com medo de se deparar com isso, de medo de qual vai ser a nossa reação quando aquilo balançar nossa fé, nossa estrutura, a gente tem medo, às vezes, de tentar aprender. Mas é aprendendo sobre, lendo sobre, buscando entender por que naquela época foi feito daquela forma, ou porque hoje é feito alguma coisa de alguma forma, é que a gente pode amadurecer e crescer. E aí essas puxadas de pano, essas rasteiras que às vezes nos são dadas, elas vão nos afetar muito menos. Isso eu posso garantir. Mas voltando lá atrás, eu aprendi, de novo, para minha grande surpresa, algo que eu confesso que eu não muito orgulho, eu não gostava muito de fazer na escola, eu quero estudar, mas eu gostaria muito de estudar sobre a, então, recente fé católica. Busquei livros, cada vez dos mais simples até os mais densos, de livros simples do Padre Marcelo, a ler o Catecismo da Igreja, ou entre outras coisas. Esse grupo durou alguns anos, na verdade, menos de 2 anos, 1 ano e meio, porque essa pessoa que nos acompanhava teve uma oportunidade de emprego, formou na faculdade, teve uma oportunidade de emprego e saiu. E é meio que a gente ficou um bando de jovens de 16, 17 anos, meio desamparados ali, sem aonde buscar mais. Buscamos, então, outras formas dentro da própria igreja, com a orientação do Tony, do Padre João, com outras pessoas mais... Na época, o Padre Pedro, que ainda não era padre, era só Pedro, e outras pessoas dentro da igreja, sugestões do que ler, do que fazer. Aí a gente começou a desenvolver o hábito e o gosto pela leitura e por estudar. E uma outra coisa que eu gostei muito também, e que me fico maravilhado de ver um grupo como esse, poder compartilhar o que você está aprendendo e está gostando, né?
a gente quis logo então fazer uma coisa que tinha acabado na igreja, que eram os retiros dos jovens. Quando eu entrei na Crisma lá em 99, se eu não me engano, em 97 ou 96, ou por volta assim, tinha a gente de um retiro, não deu muito certo e nunca mais ninguém procurou fazer outros. A gente voltou e a gente quis se esforçar para poder conseguir voltar ao retiro. E muitas vezes a gente, de novo, fica esperando as coisas acontecerem, né? Tem muitos retiros espalhados de todas as formas, viagens guiadas, momentos de reflexão, de conhecimento, mas poucas vezes a gente cresce tanto quanto a gente se dedica a poder ler um pouquinho ou fazer alguma coisa. E foram essas pequenas oportunidades, esses pequenos privilégios que me foram aparecendo na vida que me ajudaram a estar lá nos 25 anos. Depois a gente começou, então, a fazer esses retiros e cada vez ficaram maiores e se estenderam mais. Posteriormente, alguns poucos anos depois, eu comecei a participar do movimento de jovens, ao qual quem é aqui da Igreja de Santa Luzia, de alguns lugares conhece como um dos grandes eventos do ano da igreja e do movimento de jovens, é o Encontro de Jovens, do EJC. E dessa forma eu continuei e busquei sempre continuar lendo um pouco mais, buscando um pouco mais. É claro, como muito bem dito pela Manu, a gente às vezes tem nossos altos e nossos baixos. A gente tem aquelas épocas que a gente está mais para baixo do que outras, épocas que a gente tenta até arrumar justificativas para não participar da missa, do culto, das sessões. Que a gente busca, hoje eu não vou ler, não sei se você tem o hábito de fazer uma leitura da Bíblia ou de um outro livro, ou hoje eu não preciso rezar antes de dormir, ou logo depois de acordar, ou durante o dia. Às vezes está cansado, aquela reza do terço, ou daquela leitura do salmo, às vezes você não vai fazer naquele dia, porque às vezes está bem cansado. E a gente começa a se justificar e querer atrasar. E uma coisa que eu tive a oportunidade de ontem de conversar um pouquinho com o pessoal do EJC, eu falei que a gente tentar ser sempre o mais verdadeiro possível com a gente mesmo. Assim. Para os cristãos, os católicos, somente talvez, puxar essa sardinha um pouco para a gente, não de uma coisa muito boa, mas é atribuído muito a gente a culpa cristã, né? De que a gente está sempre se sentindo mal com a gente mesmo por ser o que a gente é e que acreditar no que a gente acredita, né? Como se tudo fosse uma culpa, um peso, uma grande responsabilidade. Mas, no bem da verdade, de fato, algumas pessoas se sentem assim. Algumas pessoas vão na missa não porque tem paixão e amor por aquilo, ou no culto, ou na sessão, mas porque se sentir culpado se não ir, ou o pessoal vai achar estranho que você não foi. Às vezes a gente não vai estudar, a gente não vai buscar, ou a gente não vai fazer alguma coisa, tanto porque a gente quer aquilo, porque a gente gosta daquilo, porque a gente ama daquilo, mas mais porque, às vezes, a gente vai se sentir culpado por não ter feito. Já que, afinal de contas, tem um dogma ali, tem um mandamento ali, que nos obriga a ir. Quando, na verdade, o que a gente tem é que se dedicar mais, aprender mais, buscar mais e participar mais, para a gente, de fato, aprender a amar aquilo. E quando a gente ama aquilo, essa caminhada ela é muito fácil. E eu posso dizer para vocês, e eu conversei ontem aqui com os meninos, que muito do que a gente faz, às vezes, lá dentro da igreja, e eu falo pela minha experiência, enquanto alguém que é ativo, de participar dos movimentos de jovem, hoje participo do movimento de casal, participo do movimento que ajuda a produzir os eventos dentro da igreja, arrecadar fundos, não só para o movimento de jovens, de casados, mas também da igreja como um todo. Nem sempre é tão prazeroso assim, muito menos fácil, às vezes é muito cansativo. Você tem reunião atrás de reunião. Esse ano mesmo, são poucos os finais de semana que eu posso te falar que eu fiquei em casa assim, 100% do tempo, sem uma obrigação de fato de uma reunião, alguma coisa, para decidir alguma coisa, ou para organizar alguma coisa. Mas é tudo feito com muito amor. Nem sempre sem nenhum suor ou com 100% de prazer. Mas é com muito amor. É aquela sensação de lavar a louça, né? A gente está lavando a louça ali e aí lavar a louça é agradável? Não, mas a sensação da louça, da pia limpa e todas as vasilhas penduradinhas secando, ela já compensa qualquer um dos sacrifícios que a gente teve. E dentro da nossa caminhada, nós somos muitas vezes confrontados com isso, né? Confrontados por outros, mas grande parte das vezes confrontados por nós mesmos, né?
será que o que eu estou fazendo está certo? Está legal? Está valendo a pena para mim? Está valendo a pena continuar? Será que às vezes eu não deveria mudar, parar, buscar alguma outra coisa? Ou parar de buscar qualquer outra coisa, seja o que for? E é nesses momentos que eu acho que faz a diferença aprender ao amar, né? Porque o amar é difícil, né? Quem já teve um relacionamento, quem é casado, quem namora, quem mora com os pais, sabe que qualquer relacionamento ele é difícil, né? Principalmente quando você ama mais a pessoa, né? É tão comum a gente ver, às vezes, pais falando: nossa, meu filho tem paciência com todo mundo na rua, mas dentro de casa é uma outra história. Ou, nossa, meu marido é a pessoa mais agradável com o mundo, todo mundo eu trabalho, mas comigo não tem paciência. E é difícil a gente ter paciência com quem a gente ama. E eu, sinceramente, não sei porquê. Mas eu sei que é mais difícil ainda a gente ter paciência com a gente mesmo. Assim. Paciência de tentar entender o que a gente sente, paciência para continuar seguindo nessa caminhada de fé, paciência de, às vezes, nesses momentos de queda, nesses momentos de dúvida, nesses momentos de dificuldade, ou nesses momentos de aprendizado. Abrir um livro de um assunto que, às vezes, você não tem facilidade, não tem familiaridade nenhuma, e buscar entender, ler sobre aquilo, é difícil. Não comece logo pelo catecismo. Sejamos bem francos, vocês que são católicos e gostariam de aprender um pouco mais. Comece pelos livros simples, os livros que vão te dar o prazer de ler sobre o assunto, ou escutar sobre o assunto, ou ver sobre o assunto em alguma palestra ou alguma coisa. Depois, acrescente um pouco mais, busque um pouco mais. Busque no seu dia a dia hábitos e atitudes que vão reforçar sua caminhada de fé. E que no momento da dúvida, no momento da queda, no momento da tristeza, elas vão estar ali para te suportar sempre. Eu tenho um hábito sempre, desde criança, como eu falei com vocês, de rezar logo antes de dormir. A última coisa que eu faço, botei a cabeça no travesseiro, é ali que eu vou fazer meu momento de oração. E logo antes, um pouquinho, meu momento de leitura da Bíblia, que eu faço todos os dias. Logo depois que eu acordo, eu tiro uns 5, 10 minutinhos ali, enquanto ainda estou meio grogue na cama, para poder fazer um pequeno momento de reflexão, de agradecer da minha vida até então e pedir pelo meu dia. E na dificuldade, na correria do dia a dia, várias e várias vezes eu vou falar que eu fiquei com preguiça, eu só queria bater a cabeça no travesseiro e dormir, depois de um dia exaustivo, ou aquele dia que, por um motivo qualquer, o celular não despertou e você acordou atrasado, e aqueles 5, 10 minutos vão ser essenciais para a correria do meu dia a dia. Mas forçar e voltar, e parar um pouquinho para poder agradecer, pedir e tentar se esforçar mais a continuar aumentando e caminhando sua fé no dia a dia, eles fazem também muita diferença. Chegar 5, 10 minutos atrasado na aula, até no trabalho, se não for uma coisa muito séria, não tem tanto problema. Mas perder o hábito, ou pior, criar o hábito de não ter seu momento consigo mesmo, não ter seu momento de aprendizado, seu momento de oração, ele é muito pior e eu acredito, muito mais danoso para todo mundo. Agora eu queria ouvir um pouquinho de vocês. Como é que foi a caminhada de vocês? Se foi, quem tiver claro, né, a possibilidade, a vontade de falar, de como é que foi um pouquinho essa caminhada, o que vocês acham, o que dão forças para vocês para continuarem até aqui, o que vocês acham que ajudam ou aquilo que vocês acham que atrapalham na caminhada de vocês. Minha mãe é boa para falar, mãe. Fala aí. Não, mas eu já falo muito no grupo. Tem que ser gente que não fala. Não precisa abrir a câmera, não, gente. Não precisa ficar com vergonha, não. O Marco, o povo aqui é difícil de falar. Vamos ver quem que vai dar um testemunho aí da caminhada, seja na nossa igreja católica, seja na evangélica, seja, né? Quem que pode falar para nós? Bom, não tem testemunho não, mas eu prestei atenção que estamos altos e baixos. Tem época que eu fico com altos e baixos, que eu estou bem, às vezes eu não estou bem, às vezes vem em volta, eu estou tentando, achando,
minha família é católica, eu expliquei que também não tem hábito de ir na missa, não tem hábito que é rezar e na igreja, mas estou frequentando por enquanto para tentar mais, para turmar, fazer amizade. Eu não sei, eu tô aqui, eu começo a criar um hábito para rezar e fazer uns pedidos de oração online. E é isso aí, eu tô fazendo isso todo dia. Isso mesmo, Vitor. O Vitor é lá também da Santa Luzia, né? Participa bem também lá. Isso mesmo, Vitor, é uma caminhada, né? Tem o livro da Santa Teresa, né? Da no Castelo Interior, é isso aí. Cada dia a gente subir, né? Um degrau da escada e a gente vai subir às vezes 10 num dia e depois vai cair 20 para trás. E não tem problema, é a perseverança, né? É oração sempre mesmo. Quem mais? Eu posso falar também a minha recente. Eu cresci numa família que a gente fazia oração todo dia à noite, juntos, e depois eu vim morar sozinha, e acabei, né, perdendo um pouco disso. Confesso que tem horas que eu me identifiquei muito com o Marco falando que quero fechar o olho e apagar e eu quero acabar logo aqui. E às vezes é difícil manter a rotina mesmo, mas acho que foi a Rafa que trouxe aqui a dica do aplicativo Glorify, que me ajuda muito a me lembrar o horário da manhã e o horário da noite, que eu tenho que dar uma lidinha ali rapidinho e fazer uma oração. Isso me conecta muito forte, assim. Eu preciso de um pouco de rotina, horários, isso tem me ajudado. Legal, muito legal. Mais alguém gostaria de partilhar um pouquinho? Acho que pode continuar, Marco. Bom, então obrigado, Vitor, Vânia e a Cláudia. Eu acho que os aplicativos eles são ótimos, eles nos reforçam, colocar um alarme no celular para poder lembrar de fazer, mas uma coisa que eu acho que é muito importante, às vezes, como eu mesmo falei, às vezes eu só quero botar a cabeça no travesseiro e dormir, eu só quero levantar correndo, tomar um café, um banho e ir embora, mas e às vezes a gente não tem tempo para, às vezes, dedicar uma oração que a gente gostaria, uma oração mais longa, uma passagem maior, um terço, seja um mistério só, ou ele foi completo. Mas uma oração que nos une é o Pai Nosso, né? A oração que o próprio Cristo nos ensinou. E eu queria trazer para vocês, só para finalizar, nessa questão da caminhada, uma breve história e uma sugestão, um pedido quase. Cristo, então, ele ensinou, né, tem o Pai Nosso para os apóstolos, e as primeiras comunidades, né, o que a gente chama de os cristãos primitivos, eles se reuniram nessas comunidades, onde eles partilhavam tudo, né, eles viviam em comunidade, eles partilhavam comida, eles partilhavam dinheiro, eles partilhavam a casa, e eles tinham aquele momento que todos se reuniam num lugar, né, então eram as missas primitivas, vamos dizer assim, os encontros primitivos, onde eles junto, além de conversarem, partilharem, comerem, eles rezavam, e o ponto alto era rezar, de fato, a própria oração que Cristo ensinou, o Pai Nosso. Né? E os textos colocam, né, que a oração era feita de forma bem devagar, bem pausada, pensando em cada um de tudo que era falado. O agradecimento, os pedidos, e tudo é feito de uma forma muito... No Pai Nosso, ela é feita de uma forma muito orientada, né? A gente começa, né, invocando esse nosso Deus e termina pedindo para nos livrar-nos do mal, né? Sabendo, então, da nossa fragilidade enquanto homens, enquanto pessoas. E eu queria, então, e isso é uma coisa que eu tento fazer sempre que eu posso, é tentar me inspirar, então, lá nos primeiros cristãos, e que, se eu estou sem tempo de fazer a oração toda que eu gosto de fazer, a única coisa que eu faço é o Pai Nosso. E eu rezo devagar, eu rezo pausadamente, eu rezo pensando em cada uma das coisas. E se eu estou pedindo para perdoar as minhas ofensas,
E será que eu estou, de fato, perdoando quem tem me ofendido? E aí, e eu gosto de pensar ao longo do dia, como é que foi meu dia? Com as pessoas que eu convivo, com minha esposa dentro de casa, meus pais que eu tenho bastante contato, com as pessoas no meu trabalho, no âmbito profissional e pessoal, de modo geral. Eu tenho agradecido pelas refeições, eu tenho desperdiçado, sido voltado só para o luxo das coisas bacanas, e não tenho agradecido o simples pão que todo dia que eu posso e tenho o privilégio de poder me alimentar. Eu queria pedir para vocês hoje para tentar esse hábito de logo antes de dormir, logo depois de acordar, ou naquele momento do translado do dia a dia, do trabalho, mas no momento que vocês puderem ficar sós com vocês mesmos, para rezar o Pai Nosso o mais pausado possível, pensando em cada uma das frases, cada um dos pedidos, dos agradecimentos e da oração como um todo. E se a gente vê que naquele momento a gente está precisando de alguma coisinha a mais, mudar alguma coisa a mais, que ótimo, né? Esse é um sinal do que a gente está aprendendo, então, a caminhar a mais com nossos próprios pés, a galgar novos degraus, a galgar novos caminhos, posições nessa caminhada da fé, que de fato não é fácil, de fato não é simples, às vezes ela vai nos exigir sangue, suor e lágrimas, mas que uma coisa que eu tenho a plena convicção na minha vida é que ela vale a pena. Todos os grandes bons momentos, as grandes pessoas, as grandes conquistas da minha vida, elas foram feitas ou diretamente ou através do que eu tenho hoje na igreja, né? Meus grandes amigos hoje são aquelas pessoas que há 25 anos atrás eu estava naquele grupinho fechado estudando sobre, né? Minha esposa eu conheci lá dentro, eu, ao contrário, né, fiz acho que o processo ao contrário. Meus pais começaram a participar mais e ir na missa mais pelo meu exemplo e não o contrário, né, que normalmente sempre se orienta que os pais deem o exemplo aos seus filhos, vão na igreja para os filhos poderem ir também. E eu vi isso acontecer diversas vezes, seja na crise, ou seja no encontro de jovens, de os jovens começarem a buscar mais ir na igreja, dos jovens tentarem entender mais e lutar mais, e isso motivar a família, os pais, irmãos, às vezes os namorados, os melhores amigos, a participarem também mais. Então, mas isso tudo começa com algo pequeno, simples, dentro da gente. E aí, minha recomendação de hoje fica por essa oração bem mais pensada e pausada no Pai Nosso. Queria agradecer, eu sei que já me estendi um pouco a mais, pelo convite de novo da Ana Cecília. Eu acho sempre muito edificante quando a gente vê um grupo de pessoas que se une, principalmente com a regularidade que vocês têm se unido e buscando sempre fazer mais e crescer mais e melhorar mais. Sempre me emociona isso, porque a gente vê que a gente não está sozinho nesse caminho, né? Nessa caminhada, né? Que a gente tem pessoas que a gente pode se esbarrar, pessoas que a gente pode se apoiar, pessoas que a gente pode consultar e crescer sempre mais enquanto grupo, enquanto pessoas. Então, obrigado. Desculpe as palavras meio tortas, eu não sou a melhor pessoa do mundo para poder falar, mas ainda assim eu agradeço muito de coração a oportunidade por ter vindo aqui e conversar um pouquinho só com vocês. Ô Marco, reza esse Pai Nosso com a gente, então, que a gente finaliza o grupo sempre com alguém rezando o Pai Nosso, orando nele. Então, reza desse jeito calmo aí, né? Que aí você ensina. Rezo sim. Vamos todos rezar? E se a gente, todo mundo tirar o microfone do silencioso? Eu sei que vai virar uma cacofonia danada, vai ser difícil de entender, mas eu acho que vai ser bacana. Que tal? Só quem quiser, claro. Então, gente, quem quiser, para a gente rezar o Pai Nosso juntos. Mesmo se embolar, igual o Marco falou, não tem problema. São a língua dos anjos que sobem lá para o céu agora. Amém? Amém. Vamos todos? Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje,
perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Novamente, muito obrigado a todos. E estou sempre à disposição, quando quiser, quando qualquer coisa. Não tenho muito a acrescentar, mas se quiser, estamos aí. A pessoa se tivesse? Gente, boa noite para